Olá, queridas pessoas, a graça e as paz, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal abençoado, canal de graça. E eu já venho aqui me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Antônia. Eu estou aqui no YouTube para trazer a palavra do Senhor. Na segunda-feira a gente conta histórias, na quarta-feira a gente dedica a oração e nós trabalhamos de segunda a sexta-feira. Saiba você que todos os dias, a partir de meio-dia e meio, todos os dias eu fiz um voto com Deus de ajoelhar e orar com a graça de Deus. Louvado seja Deus, para a honra e glória dele, Esta semana eu quero falar em nome do Senhor Jesus sobre filhos, sobre família. Eu não sei o que o Espírito Santo vai trazer essa semana para nós, mas eu sei que vai estar em cima de filhos, família, sobre isso. Vamos começar hoje num versículo do Salmo 127 que diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Glória a Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Mas por que você está repetindo isso, Antônia? Porque eu vou contar a minha história para vocês. Antônia, eu sempre quis, a minha intenção era ter 4 filhos. Eu sempre quis ter 4 filhos. Hoje eu tenho 2 filhos com a graça de Deus. Mas assim, eu cresci ouvindo sobre filhos muito negativamente. Falavam-se muito mal sobre filhos. Quando falavam engravidou, meu Deus, era o fim da picada. E eu cresci com essas crenças que filhos dá trabalho, que filhos são dificílimos. Quanto mais o filho cresce, mais ele dá trabalho, e vamos que vamos. E quando eu me casei, todo mundo falava para mim, não tenha filho. Olha, espero tanto que for para você ter filho e tal. E dentro de mim, eu já tinha aquela vontade de ser mãe. Eu queria ser mãe de 4 filhos. E tem uma vez, segunda-feira contando a história, logo que passou 2 anos depois que eu casei, eu engravidei. E quando eu engravidei, para mim foi uma novidade de vida, assim, nossa, um filho e tal. E quando eu vesti, na época, tudo muito difícil. Na verdade, eu tinha pouquíssimas roupas de grávida. E eu vesti um conjuntinho e fui nesse dia na casa dos meus pais. E quando eu cheguei lá, uma das minhas irmãs olhou para mim e falou assim, nossa, essa barriga nem tá aparecendo ainda, e você já tá com essa roupa desse tamanho. Olha, que ferida que abriu dentro de mim. Porque às vezes, isso eu tô falando de mim enquanto mãe, quantas feridas abertas que nós temos aí. Quando uma outra pessoa vai falar conosco, ao invés de nos acolher, não é verdade? Puxa vida, você está grávida, que bom, que maravilhoso, porque pensa, gente, a pessoa já está grávida,
Se ela já está grávida, você não pode colocar para baixo ainda mais a pessoa, ainda mais se ela já está numa situação financeira dificílima. Se você encontrar com a outra, naquele momento, qual foi a minha sensação? É como se fosse um gelo que colocasse nesse asfalto quente nosso aqui, no calor de 40, sei quantos graus. Então começou a ferida em mim com relação a filhos. E o filho, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala: eis que os filhos são herança do Senhor. Herança é uma coisa boa. Herança quer dizer que antes deles serem meus, antes deles serem seus, eles pertencem a Deus. Então Deus colocou eles aqui neste mundo para que eu os resguardasse, eu cuidasse deles com amor e com carinho. Mas nós temos que entender que nós temos tempo. Cada pessoa está no seu tempo. E nós não podemos condenar, por exemplo, essa minha irmã que falou para mim. Provavelmente ela deveria ter ainda, talvez ela não estivesse, nem pensou o que ela falou, foi falando sem pensar. Então é um momento que nós temos que parar para pensar. O que nós vamos falar? Será que vamos ofender? Porque era um filho e é um filho meu que, graças a Deus, está com saúde, forte, saudável. E graças a Deus, eu tenho 2 filhos homens e graças a Deus nós trabalhamos todos juntos na mesma empresa. Você me pergunta, é fácil uma empresa familiar? Precisa que a mãe seja uma coluna com Deus para alicerçar, apaziguar. Aí dá certo. Mas não é sobre a empresa que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre filhos. E depois, o que aconteceu, Antônia? Na minha primeira gravidez, esta criança foi crescendo e eu não sabia, porque olha o que eu aprendi na minha casa, lá dos meus pais. Eu aprendi que era ruim, filho, misericórdia, meu Deus do céu, para que foi engravidar? Filho é terrível e tal. E eu, sendo a caçula das irmãs, todas as outras deveriam falar: nossa, vamos, olha aqui que legal, vamos aprender, vamos, olha que nós vamos ajudar e tal. Ajudaram, mas assim, não, o emocional meu foi muito abalado. Tanto é que este meu primeiro filho, quando ele nasceu, ele chorava muito. Ele chorava muito mesmo. E eu tive depressão pós-parto, porque eu chorava muito também. Eu me sentia que eu não ia ser capaz de cuidar daquela criança. E foi muita coisa que foi acontecendo. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Olha, você recebeu uma herança. Gente, você está recebendo uma herança. Eu estou recebendo uma herança. Você que é pai, você que é mãe, talvez você não tenha filho, mas você adotou um filho. Talvez você não tenha um filho adotivo, mas você tem um sobrinho, uma sobrinha que você o tem como seu filho. Chegou o momento que a criança nasce e ela precisa de ouvir coisas boas. E esta semana nós vamos trabalhar sobre como tratar estas crianças.
Porque nós carregamos, que eu carreguei muito em minhas costas, um fardo pesado, e eu desaguava nesses dois meus filhos, que eles não tinham nenhum tipo de culpa nisso tudo. E eu desaguava neles com fala e às vezes até mesmo com pequenas agressões, pensando em estar corrigindo. Precisa chamar a atenção de um filho, Antônia? Precisa. Precisa chamar ele numa conversa? Precisa. Precisa colocar limite? Precisa. Mas tem que ser, a mãe tem que ser aquele amor. A mãe tem que ser aquele acalento. A mãe tem que ser aquele que acolhe. Você deve perguntar, e você já pediu perdão para os seus filhos? Sim, eu já pedi perdão para eles. Porque era a consciência que eu tinha na época de tanta, vamos dizer assim, massacre que eu fui, massacrada por palavras, por gestos, por um contexto de vida dificílima. E foi cair a ficha há pouco tempo atrás. Não que eu xingasse meus filhos agora e os tratasse mal, não. Mas eu não tinha essa intimidade de abraçar, essa intimidade de falar, eu te amo, essa intimidade de ir. Até um tempo eu ia no quarto deles, nós fazíamos a oração. Depois da adolescência eu perdi. Logo eles casaram e teve um tempo de muita desavença que todos, se não todos, algumas famílias passam no desajuste da adolescência para a fase adulta. E hoje a minha consciência é outra. E agora, Antônia, você olha para trás, o que você vê de tudo que você passou? Eu olho para trás e vejo esses 40 anos de casamento que eu tenho, esse meu filho que vai fazer 37 anos, já tem 37 anos, o mais velho, e o mais novo está com 32. Eu vejo que hoje eu tenho outra consciência. Hoje eu entendo, mas eu olho as minhas feridas, elas já não estão mais abertas. Hoje as minhas feridas são cicatrizes e por isso eu estou aqui. E nesta semana nós vamos aprender. E hoje eu vou deixar uma diquinha só, eu já estou parando porque eu já passei muito do limite, né? Nós temos que aprender a falar coisas boas para os nossos filhos. Se você não tem, como eu, que eles já estão adultos, você treina, é treinar, tudo é treino nesta vida. Você tem que falar para o seu filho assim, vou deixar esta frase aqui: eu te amo infinitamente e incondicionalmente e eu te abençoo em nome de Jesus. Atravessemos, meus amados irmãos em Cristo. Esta semana nós vamos aprender muitas coisas, ou poucas coisas que eu sei, mas que a vida me ensinou, e esta vida me ensinou na lambada. Mas eu quero passar para vocês com amor e carinho e fé. Fiquem na paz. Em nome de Jesus. Te amo, gente!